O escândalo dos respiradores envolveu nomes do alto escalão do governo do estado. Apesar de ter sido considerado inocente por todas as esferas, Carlos Moisés da Silva enfrenta nesta sexta-feira um processo de impeachment relacionado então à compra dos equipamentos. Hoje, na última reportagem da série O Caminho dos Respiradores, o que esperar da sessão que vai definir o futuro do governo catarinense. Superior Tribunal de Justiça, abril de 2021. 8 meses depois da abertura do inquérito contra Carlos Moisés, o STJ determina o arquivamento da investigação contra o governador. Na decisão, o ministro Benedito Gonçalves afirma que não foram encontrados elementos suficientes para concluir a participação de Moisés nos crimes. De fato, segundo a apuração do Ministério Público Federal e de outros órgãos, Moisés não assina nenhum dos atos do processo de compra dos respiradores. Mas o ministro do STJ afirma que o governador tinha certas informações sobre a contratação dos aparelhos, embora não tivesse determinado que seus secretários ou subordinados cometessem condutas ilícitas. Uma das mensagens analisadas é do dia 1º de abril, um dia antes do pagamento dos 33 milhões. No celular apreendido na residência da agronômica, Moisés pede informações para seu secretário de comunicação sobre o tema das entrevistas que concederia no dia seguinte. Ricardo Dias responde que ao menos 200 respiradores chegariam entre 7 e 30 de abril, datas informadas pela Vegamed. Nas entrevistas, Moisés e Elton Zeferino comentavam a dificuldade de adquirir os aparelhos. Foi necessário fazer uma compra internacional porque nós não tínhamos mais equipamentos. É um volume e um processo de mercado que realmente tem nos assustado bastante. Esse é um dos nossos desafios. Você ser poder público, ter que fazer uma compra por aquisição direta agora, você não tem tempo nem para fazer licitação. O arquivamento da investigação contra o governador no STJ e em outras esferas não significa que ele não possa sofrer consequências políticas. O caso dos respiradores é o foco do processo de impeachment que afastou Moisés do cargo em março deste ano. O tribunal considerou por maioria de votos que a ausência de crime doloso, isso é, com intenção, não o isenta de ser julgado por responsabilidade. O entendimento é que ele foi omisso diante do episódio. Estes documentos servem de base para que os desembargadores formem sua convicção. Mesmo que esses documentos isentem o governador, eles não ficam vinculados a ter que seguir esses documentos. Eles podem entender que pelo conjunto probatório no processo, que vai além desses documentos, está configurada a participação do governador e, portanto, caberia que ele fosse retirado do cargo pela decisão favorável do pedido de impeachment. A sessão que afastou o governador revelou 2 linhas de voto entre os desembargadores. A primeira, que Moisés tinha sim um conhecimento sobre os fatos e que deveria ter evitado que o pagamento antecipado e sem garantias fosse feito. Se não havia qualquer interferência ou ciência do governador acerca da aquisição dos ventiladores pulmonares pela Secretaria de Estado da Saúde, por qual razão ele teria feito consulta ao Tribunal de Contas sobre eventual possibilidade de pagamento antecipado? Detinha ele o dever jurídico de fiscalização dos atos de seus subordinados e delegatários e, por conseguinte, o dever de evitar o prejuízo à administração pública estadual. Os indícios aqui superam a superficialidade. A outra linha de voto entre os magistrados é de que a abertura do processo de impeachment daria a possibilidade de apurar melhor o envolvimento de Moisés. O caderno que nos foi fornecido me dá subsídios para afirmar existirem indícios de que o governador demonstrava, em tese, comportamento de quem possuía conhecimento sobre o processo de aquisição dos respiradores. No julgamento final, são necessários 7 votos para afastar definitivamente Carlos Moisés do cargo e perder os direitos políticos por 5 anos. Se isso ocorrer, Moisés será o segundo governador cassado em um processo de impeachment na história da República.
O primeiro foi na semana passada com o então governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Os 10 julgadores condenaram Witzel por crime de responsabilidade pela má gestão de contratos na área da saúde durante a pandemia. Eles são 2 governadores eleitos na onda da nova política. E eles não tinham e não constituíram uma base parlamentar consistente. É inegável que, Witzel, o processo envolve uma rede de tráfico de influência e de corrupção que já se capilarizou no governo do Estado, diferente de Santa Catarina. Mas Carlos Moisés também foi envolvido num processo bastante rumoroso de omissão de responsabilidades na compra dos respiradores. O julgamento final do impeachment ocorre nesta sexta e será de forma virtual. Novamente um dia decisivo para o Estado e que pode colocar de uma vez um ponto final sobre o envolvimento de Moisés na compra dos equipamentos. Nós entendemos que o processo não tem justa causa, isso a gente defendeu desde o começo, sempre foi a tese do governo, que foi sendo corroborada com as investigações posteriores, né? Certamente alguém cometeu um erro, né? O importante, como eu falei no início aqui, é saber exatamente onde está esse erro, apurar e responsabilizar. Mas a expectativa nossa em relação ao processo político é pelo arquivamento.